Fala galera do Your Global Mission, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Beatriz e eu vim trazer um devocional sobre o capítulo 5 do nosso livro de Atos. A gente tem estudado durante esse mês todo o livro de Atos para imergir mesmo nessa cultura de evangelismo da igreja primitiva e eu queria convidar você para mergulhar comigo aqui no capítulo 5. E antes de a gente começar, eu tenho uma pergunta que é o tema desse estudo de hoje, que é que tipo de testemunha você é? Então, presta atenção que depois essa pergunta vai fazer mais sentido. E aqui no capítulo 5 a gente vê muitos feitos importantes que aconteceram no livro de Atos. Um deles é a morte de Ananias e Safira por conta da mentira que eles falaram. Outros são sinais, prodígios e maravilhas que estavam acontecendo por meio dos apóstolos, além da perseguição que eles estavam sofrendo. Eu queria pedir para você abrir comigo e ler comigo aí o versículo 12 do capítulo 5, que vai falar que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. E a gente vai ver, baseado nesse versículo, em todo o livro de Atos, muitos milagres acontecendo, muitas pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas e milagres que a gente nunca tinha visto no decorrer da Bíblia. Um exemplo é Pedro, que curava apenas com a sua sombra. Nem Jesus fazia isso, pelo menos a gente não tem esse tipo de relato na Bíblia, e a gente vê muitos outros tipos de milagres acontecendo. Além desses milagres e das curas que eram constantes no meio dos apóstolos, a gente vê também o número de fiéis crescendo. Lá no capítulo 2 vai falar que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, e com isso a igreja teve um crescimento enorme durante essa época da história. E também, junto com o crescimento da igreja, veio o aumento da perseguição dos apóstolos. Muitos morreram como mártires apenas por acreditar e afirmar que Jesus era o Cristo, que ele morreu e que ele ressuscitou. E também, por causa dessa perseguição, muitos escondiam a sua fé ou não se juntavam aos apóstolos na pregação do Evangelho. E com isso eu queria pedir para você ler comigo o versículo 13, que dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. Então, o povo tinha muita admiração, eles reconheciam muitas vezes aqueles milagres que estavam acontecendo, reconheciam a autoridade que esses homens tinham em Jesus Cristo, mas eles não se juntavam a eles, não tinham essa ousadia de se juntar a eles na pregação do Evangelho. Mas ambos, tanto esses que se juntavam e que manifestavam o poder de Deus com esses sinais, essas maravilhas, quanto esses que tinham medo e não se juntavam a eles, ambos eram testemunhas. Ambos estavam vivenciando as mesmas coisas, estavam testemunhando os mesmos milagres. Muitos provavelmente tinham conhecido Jesus e testemunhado da vida dele aqui na terra, mas há uma grande diferença nesses dois tipos de testemunhas. Um deles é apenas uma testemunha passiva, que vê os fatos, mas não faz nada a respeito e não participa ativamente deles. O outro é uma testemunha completamente ativa, que não só observa os fatos, mas participa e também fazia esses sinais, fazia essas curas. E com isso eu quero te deixar essa pergunta: que tipo de testemunha que você é, que você tem sido, e que tipo de testemunha que você deseja se tornar? Se você tem sido essa testemunha passiva que apenas ouve as histórias de pessoas que viveram grandes avivamentos e grandes curas, mas você não vive isso na sua vida, se você ainda não tem essa ousadia de se juntar a essas pessoas nessa vida da manifestação do poder de Deus, eu quero te convidar a estudar nessa manhã o capítulo 5 do livro de Atos e ser incendiado por essa vida das testemunhas de Cristo, e você também ser uma testemunha ativa do Evangelho. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e um ótimo estudo.